São 5 critérios, mas o número 4 vai vos surpreender como surpreendeu a mim. Querem saber mais sobre o assunto? Então vamos ao vídeo. Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, segundo o vosso fuso horário. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. E no vídeo de hoje eu irei explicar a vocês sobre 5 critérios a ter em conta no momento de escrever a vossa história para representarem o asilo. Eu vou numerar com vocês um por um e vou desenvolver para que vocês possam entender. Então agora vamos partir para o critério número 1. No critério número 1, então, quando você vai escrever o teu asilo e vai falar sobre o medo que você sente de continuar no seu país de origem, os medos que você vai descrever devem ser experimentados por você. Isso significa que esses medos devem ser com base em fatos específicos de perseguição ou ameaça sobre você. E deve descrever, quer dizer, de forma clara e precisa. Critério número 2. As perseguições ou ameaças devem ser dirigidas pessoalmente a si e não a terceiras pessoas. Por exemplo, não basta só que o país que esteja sujeito a um clima de segurança generalizada, né? Que você vai dizer, não, eu venho do país que tem guerra, Não basta só isso. Você deve provar que é um alvo pessoal desta situação que você vai explicar na tua história. Mas atenção, há exceções. A primeira exceção que eu vou numerizar aqui é desrespeito aos países sujeitos a conflito generalizado armado com extrema violência. Como, por exemplo, o caso da Angola antes de 2002. Né? Sabemos que a Angola sofreu com uma guerra armada até 2002, que foi proclamada a paz. Então, quando você vai escrever tipo, a tua história falando sobre uma situação de guerra, então deve ser a situação deve ser uma guerra generalizada com muita violência, como havia em Angola na época antes de 2002. A segunda exceção diz respeito ao cônjuge e filhos menores de uma pessoa que obteve a condição de refugiado em aplicação do princípio da unidade de família. O que é o princípio da unidade de família? Então, o princípio da unidade de família aplica-se, portanto, ao cônjuge casado ou em união de fato antes do seu pedido de asilo. Por exemplo, se você, antes de vir pedir asilo, já no teu país de origem, você já era casado ou tinha uma união de fato com alguém, então, quando você obter o direito de asilo, esta pessoa, o seu cônjuge, os filhos que você obtiveram na mesma relação ou em outra relação, né, que você tenha registrado, que você tenha reconhecido, também terão automaticamente direito ao asilo que você obteve. Terceiro critério. O terceiro critério fala sobre as perseguições ou ameaças que ainda devem estar em vigor. Portanto, quando você vai escrever a tua história, você deve descrever sobre assuntos que estão a acontecer no momento que você vai pedir o asilo no país onde você vai pedir asilo. Por exemplo, se você estiver no país europeu onde você vai pedir asilo há 6 meses, o assunto que você vai escrever no teu pedido de asilo tem que ser algo que ocorreu 6 meses antes de você ter chegado no teu país. Então, tem que ser o assunto que você vai apresentar, o seu pedido de asilo, tem que ser perseguição ou ameaça que ainda estão em vigor. Que eles vão perceber que se eles te enviarem no teu país de volta, neste momento, você ainda pode sofrer as consequências de ter voltado. Vamos ao critério número 4. O que vai
te surpreender como me surpreendeu. Então, o critério número 4 diz que as perseguições ou ameaças devem ser suficientemente graves para que a sua integridade física ou a sua saúde mental esteja ameaçada. A parte é que a discriminação, por exemplo, não é considerada um motivo sério ou suficiente para te dar direito de asilo. A discriminação, que eu também pensei que se você dizer que sofre discriminação por um assunto, vais ter direito de asilo. Entretanto, não. Mas, atenção, o acúmulo de factos menos graves pode ser considerado uma perseguição ou uma ameaça grave. Por exemplo, se você sofre uma perseguição constante, mesmo que seja em pequenas quantidades, não é? Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Isto já pode ser considerada como perseguição. Captaram? Critério número 5. Tens de ser digno de obter a proteção. Isso é, explicando os factos com precisão, com datas exatas ou aproximadas. Incluir provas que tenham a ver com você, o que vais contar a tua história, e se tiver que incluir terceiras pessoas que sejam seu filho, seu esposo, sua esposa ou pessoas próximas, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Pois, o OFPRA, CNDA, negaram vários casos do pedido de asilo, principalmente quando pela tua história apresentas elementos que no ponto de vista deles representam uma ameaça no seu próprio país, ou que contas, os atos que contas na sua história não se enquadram na categoria, o que você conta na sua história se enquadra a categoria de crime. Por isso, mais uma vez eu vos alerto, muito cuidado quando você vai apresentar a tua história. Atenção quando você vai explicar o sucedido, para que você não se meta no lugar de um criminoso. Por exemplo, você vai contar a história, sem querer eu fui acompanhar um amigo, que afinal ele foi assaltar uma casa, e no assalto da casa, e eu não sabia, e eu estou sendo procurado. Você a dizer isso, você vai se meter no lugar de um criminoso. E o OFPRA, o CNDA, com certeza não vão te considerar um pedido de asilo, porque, ao ponto de vista deles, você vai constituir uma ameaça para o país. Então, meus amores, tenham muito cuidado na hora de fazerem vossos receitos, escrever vossa história para o vosso asilo. Cuidado nos elementos que vocês vão colocar, para que vocês não passem, não apareçam como pessoas perigosas. Porque às vezes a pessoa, na hora de fazer a história, a pessoa exagera, quer meter dramatismo a mais, e sem saber que esse dramatismo pode te prejudicar. Eu tenho exemplos de alguém aqui que fez uma história de política, né? Fez um pedido de asilo, de pedido político, e que foi negado, porque eu vi a sua história, eu vi a história dessa pessoa, era exagerado, conforme essa pessoa falou que estava nas manifestações, que foi presa lá na cadeia, e meteram uma cadeia junto com homens. Epa, foi um exagero total. E essas pessoas que trabalham no OFPRA ou no CNDA, elas estão preparadas para lerem expressões corporais, expressões faciais, não é? Emoções, quando você vai explicar a tua história. Eles estudaram para poderem notar pelas tuas emoções que você vai transmitir na hora que você vai contar a tua história, para saber se é verídica ou não é verídica. Então, meus amores, muito cuidado na hora de prepararem as vossas histórias para mandarem no OFPRA ou no CNDA. Então, meus bens, meus amores, meus queridos, por hoje é tudo que eu tinha para partilhar com vocês. E se chegaste até aqui e ainda não és inscrito, já sabes, inscreva-te no canal para não perder os outros vídeos sobre este assunto. Deixe o seu like e partilhe para que a informação possa se expandir. Eu fico por aqui. Até a próxima e um beijo.